Opa, e aí? Tudo bem? Eu sou o Mi. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso canal. Fiquem com a gente e sejam muito bem-vindos ao canal Herança de Dédalo. Desde a antiguidade, o ser humano teme o fim do mundo. Profecias religiosas, lendas antigas e até as nossas histórias modernas, no cinema, nos games, nos animes, retratam esse medo de formas diferentes. Em Mad Max, a civilização entra em colapso por guerras e escassez de recursos. Em Akira, o perigo surge do poder nuclear e do descontrole tecnológico. Em The Last of Us, a natureza se volta contra nós em forma de uma epidemia devastadora. Em Fallout, por exemplo, o mundo acaba em um cenário pós-apocalíptico de destruição nuclear. Todas essas histórias têm algo em comum. O fim não vem de fora, não cai do céu, não é uma ameaça alienígena. Ele nasce das nossas próprias escolhas. E se eu dissesse que estamos mais próximos desses cenários do que imaginamos? Bom, se pudermos voltar um pouquinho no tempo, tudo começou com a Revolução Industrial, entre os séculos 18 e 19. Foi nesse período que a humanidade deu sua primeira grande virada energética. O carvão e mais tarde o petróleo e o gás natural se tornaram os motores do progresso. Cidades cresceram, indústrias floresceram, a economia nunca mais foi a mesma. Mas havia um preço invisível sendo pago. Toneladas de gases poluentes e de efeito estufa sendo lançados na atmosfera, alterando o equilíbrio natural do planeta. Pela primeira vez, nossa tecnologia começava a impactar a vida de todos de forma global. E foi então, na segunda metade do século XX, que descobrimos que também poderíamos destruir o nosso céu. O uso desenfreado de CFCs, compostos químicos usados em sprays e refrigeradores, estava abrindo um enorme buraco na nossa camada de ozônio. Mas dessa vez, a humanidade reagiu. Em 1987, quase todos os países do mundo assinaram o Protocolo de Montreal, comprometendo-se a cortar os CFCs. Hoje, a camada de ozônio está se recuperando, provando que a cooperação internacional funciona. Se conseguimos vencer a batalha contra os CFCs, por que não conseguiríamos ainda vencer a do carbono? Bom, na verdade, o problema atual é muito mais complexo. Dióxido de carbono e metano continuam sendo emitidos em quantidades enormes por indústrias, transportes e pela agropecuária. Esses gases retêm calor e estão aquecendo o planeta. O resultado já está diante de nós. Ondas de calor cada vez mais intensas, enchentes, incêndios florestais, secas prolongadas e elevação do nível do mar. Milhões de pessoas terão que deixar suas casas em busca de sobrevivência se nada mudar. A ciência aponta soluções: energia solar, eólica, hidrogênio verde. Mas por que, então, ainda não abandonamos o petróleo e o carvão? A resposta está no dinheiro. O mercado global é movido por trilhões de dólares em combustíveis fósseis, e muitas empresas e governos preferem garantir lucro imediato ao invés de pensar no futuro coletivo. Enquanto o clima muda lentamente, existe outra ameaça que pode acabar com tudo em questão de minutos: as armas nucleares. Desde a Guerra Fria, o mundo vive sob a sombra de uma destruição nuclear. Hoje, ainda existem cerca de 12 mil ogivas nucleares espalhadas pelo planeta. Qualquer escalada de conflito internacional pode desencadear uma catástrofe, não apenas pela explosão inicial, mas pelo chamado inverno nuclear, quando a fuligem bloqueia a luz do Sol, derrubando as temperaturas globais e colapsando a produção de alimentos, causando fome em escala planetária. Um cenário que já imaginamos em obras como Fallout. Diante dessas ameaças, governos tentam agir. Em 97, o Protocolo de Kyoto buscou reduzir as emissões globais de gases de efeito estufa. Em 2015, o Acordo de Paris renovou esse compromisso, estabelecendo metas para limitar o aquecimento global. Na prática, muitos países assinam e não cumprem, porque cortar emissões exige transformações profundas na economia inteira. Mas a política global é essencial. Sem essa, a cooperação internacional simplesmente não acontece. E não é apenas a ciência ou a política que levantam essa bandeira. Até a religião se posiciona. Em 2015, Papa Francisco publicou a encíclica Laudato Si, defendendo a chamada ecologia integral, conectando meio ambiente, justiça social e espiritualidade. Já em 2025, o Papa Leão XIV deu continuidade a esse legado, visitando a Borgo Laudato Si, um centro de formação ecológico em Castel Gandolfo, e celebrando uma missa especial pela proteção da criação.
Cuidar do planeta não é apenas uma decisão científica ou política, mas também é ética, espiritual e humana. A Revolução Industrial nos trouxe até aqui. O Protocolo de Montreal nos mostrou que a cooperação global pode funcionar. O Acordo de Paris prova que ainda existe esperança, mas a decisão final está em nossas mãos. O fim do mundo pode até ser ficção, mas também pode ser uma escolha. Cabe a nós escolher um final diferente. Cada pequena decisão que tomamos hoje, consumir de forma inteligente, apoiar energias limpas, cobrar políticas responsáveis e valorizar o conhecimento, tudo isso contribui para o futuro do planeta. Se quisermos que as próximas gerações vivam em um mundo habitável, precisamos agir agora. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui e por hoje é só.